Surgiram muitas polêmicas recentemente e críticas à CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a bispos específicos e à atuação da Igreja nos mais variados movimentos. E estes críticos estavam exigindo, demandando uma resposta da CNBB ao final da Assembleia da 56ª Assembleia Nacional dos Bispos do Brasil. Os bispos deram uma certa resposta no dia 19 de abril dentro de uma coletiva de imprensa e também na nota que eles publicam, na mensagem que eles publicam ao final de toda a Assembleia, chamada Mensagem ao Povo de Deus. Também publicaram uma mensagem sobre as eleições neste ano de 2018. Eu vou falar sobre as tais respostas da CNBB, vou mostrar o vídeo, os links de tudo que eu citar está aqui na descrição, você pode conferir depois, mas eu recomendo que você leia as duas notas e assista o vídeo da coletiva de imprensa para que você pense por si mesmo ao invés de ficar analisando apenas a opinião de algumas poucas vozes que só querem criticar e ofender a igreja. Eu separei alguns trechos da coletiva de imprensa da CNBB, onde tem algumas respostas. Eu particularmente achava que a CNBB não ia dar nenhum tipo de resposta, porque eu acho que estes críticos não merecem as respostas que eles estão tanto exigindo e vociferando pela internet, mas a sabedoria dos nossos bispos é muito maior do que eu conseguiria imaginar, ou mesmo os críticos da igreja poderiam imaginar. Até porque eles receberam o munus apostólico, eles são os sucessores dos apóstolos e, é claro, estão imbuídos do Espírito Santo e são capazes de pensar de uma maneira que normalmente nós não conseguimos alcançar. Muito mais bonito ainda pela colegialidade dos bispos, e estas notas e a coletiva de imprensa vamos mostrar que os bispos estão muito além de todas essas críticas levantadas. É claro que eles não tocaram em todos os pontos. As pessoas que estão por aí vociferando contra a CNBB não vão ficar satisfeitas em hipótese nenhuma com nenhum tipo de resposta que a igreja ofereça. Essas pessoas estão aí apenas para criticar, eles não querem respostas. Mesmo que a igreja tivesse respondido tudo exatamente como estas pessoas queriam que fosse e implantasse tudo o que eles estão exigindo, ainda assim ficariam insatisfeitos. Portanto, eu acho muito sábia a postura da CNBB ao final da Assembleia apresentar estas notas e tocar nestes pontos que eu vou destacar aqui. O Dom Murilo, que é o vice-presidente atual da CNBB, ele respondeu ao final da coletiva uma pergunta que uma internauta mandou, acho que pelo Twitter. Eu vou colocar aqui exatamente o trecho, porque ele é ótimo para começarmos a dar destaque a todos os itens e a todas as respostas. Presta bastante atenção naquilo que o Dom Murilo fala, porque este é o início das respostas que eu acho que são mais relevantes. E ainda de Santos, São Paulo, a Guadalupe faz uma pergunta para Dom Murilo. Dom Murilo, o acirramento das críticas à CNBB, e em muitos casos críticas violentas e até desrespeitosas aos pastores, por parte de leigos e clérigos, não demonstra a precariedade da iniciação à vida cristã em nossas comunidades, cujo processo não tem gerado, em grande parte, uma reta consciência da identidade cristã católica? Como corrigir essa distorção? Pergunta a Guadalupe. Penso que críticas são sempre bem-vindas, porque é assim que vai se buscando a verdade. Nós somos aqueles que acreditam no que disse Jesus: a verdade vos libertará. Mas as críticas devem ter duas características, a meu ver. Primeiro, levar em conta a justiça e depois a caridade. A justiça vai significar o respeito ao outro, aquilo que o outro pensa. Nós estamos num mundo muito polarizado, onde o outro é visto como inimigo, e inimigo a ser destruído, porque pensa diferente de mim. Ora, isso não é nem humano, muito menos cristão.
Depois, a caridade, de falar, mas com amor. Quando uma crítica ela vem eivada de ódio, justamente, como eu dizia, para destruir o outro, isso nada constrói e, ao contrário, cria maior fossos assim entre as pessoas da sociedade. E eu me lembro do que dizia-me um professor de teologia. Ele dizia sempre assim que o pior é aquela pessoa que quase sabe, conhece um pouco, mas se julga detentora da verdade e procura assim com ela, com aquilo que sabe, destruir o outro, prostrar o outro por terra. Ora, isso não é um comportamento cristão. Então, estamos num momento muito dessa forma, muito em que as pessoas olham sempre o outro como um inimigo. Não, vamos nos olhar como irmãos. Afinal, a igreja é de Jesus Cristo, nos cabe conhecê-la mais, amá-la mais e buscarmos a união. Jesus morreu pedindo a união, e não há união sem justiça e sem caridade. Pior é aquela pessoa que quase sabe. Estas palavras do Dom Murilo, ao final da sua resposta, para mim, são geniais. Tem muita gente aí na internet se posando de grandes intelectuais porque leram uma coisinha aqui, outra ali. Eles quase sabem sobre a igreja, aparentam saber muito e confundem as pessoas porque falam demais, extrapolam o seu conhecimento, querem saber mais do que 500 bispos da igreja no Brasil. Chega a ser absurdo que certas pessoas, ao criticarem os bispos, ao criticarem a igreja, a CNBB, pensem saber e poder impor aquilo que acham que sabem, porque leram uma coisinha aqui e outra ali, e leram um autorzinho aqui e outro ali, mas aprofundaram pouco na vivência da fé, da doutrina da igreja. Por isso é tão importante nós confiarmos em nosso Senhor Jesus Cristo, que foi Ele mesmo quem escolheu estes homens. Ele escolheu os seus apóstolos. Ele deu autoridade para governar e ensinar estes homens. Não foi a nós. Nós, claro, temos um papel extremamente importante, atribuído especialmente depois do Concílio Vaticano II. Vou deixar aqui algumas referências de links que você pode conhecer, especialmente também, onde eu daria destaque para Christi Fidelis Light, que é um texto fabuloso para entendermos o nosso papel e a nossa missão, que é do Papa João Paulo II. Outro trecho que eu acho importante dar destaque aqui é nós católicos entendermos qual o papel, qual o lugar da CNBB em toda a estrutura da igreja. Muita gente tem falado por aí na internet, especialmente estes críticos, de que a CNBB é apenas uma organização, ela não tem e não faz parte da estrutura da igreja, ela é apenas um grupinho de bispos organizados, mas que dentro da estrutura institucional da igreja, a CNBB não tem todo este poder e toda esta autoridade. Por isso a CNBB não é tão importante. Isto é um erro absurdo. Nós precisamos lembrar, e aqui este trecho é o que eu vou destacar, que as conferências episcopais, elas são doutrina conciliar da igreja. No Concílio Vaticano II foram instituídas as conferências episcopais e transformados em colegiado apostólico. A estrutura de conferências episcopais está intimamente ligada à Santa Sé e tem poder, tem autoridade de organização dentro da igreja, porque ela é doutrina da instituição. É um trecho da doutrina que trata sobre como é organizada a instituição da igreja. E isso aqui eu quero repetir, está profundamente em comunhão com a igreja, com a Santa Sé. Ela reporta todos os seus estatutos, suas decisões à Santa Sé, que valida aquilo que é decidido pela Conferência Episcopal. Não é aleatória a coisa. Tudo funciona de acordo com a decisão da igreja como um colegiado apostólico. A CNBB não é uma organizaçãozinha deixada ali de lado que nós não podemos ou não precisamos considerar. Precisamos e temos porque é parte institucional da igreja. Também tivemos a ocasião de aprovar os novos estatutos da CNBB. Devemos aguardar a confirmação da Santa Sé para depois publicar. São textos que exigem a apreciação
da Santa Sé para depois nós publicarmos. Nós, bispos da Igreja Católica, sucessores dos apóstolos, estamos unidos entre nós por uma fraternidade sacramental e em comunhão com o sucessor de Pedro. Isso nos constitui como um colégio a serviço da Igreja. O nosso afeto colegial se concretiza também nas conferências episcopais, expressão da catolicidade e unidade da Igreja. O Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium 23, atribui o surgimento das conferências à divina providência e no decreto Christus Dominus 37, determina que sejam estabelecidas em todos os países em que está presente a Igreja. Outro ponto extremamente importante da resposta dos bispos. Alguns querem rotular a Igreja, a ação do Papa, dos bispos, em categorias ideológicas. E a Igreja está muito acima disso. Essa resposta agora da CNBB é brilhante, porque a Igreja não pode ser rotulada. A ação dos bispos não pode ser colocada em categorias ideológicas. A Igreja está muito acima disso. Eu repeti no outro vídeo meu da importância de conhecermos o compêndio da doutrina social da Igreja, porque esta é a luz da ação da Igreja no mundo. O link está aqui embaixo, você pode acessar gratuitamente o compêndio, mas vale a pena você comprar e ter ele em casa. Isto é um material tão importante quanto o Catecismo da Igreja Católica. Muitos católicos têm o catecismo, mas não têm o compêndio da doutrina da fé. Estas duas coisas, estes dois livros, são extremamente importantes para entendermos qual é o nosso papel. Entender a doutrina de fé e entender a doutrina da ação, onde nós devemos agir. Vivemos um tempo de politização e polarizações que geram polêmicas pelas redes sociais e atingem a CNBB. Queremos promover o diálogo respeitoso que estimule e faça crescer a nossa comunhão na fé, pois só permanecendo unidos em Cristo podemos experimentar a alegria de ser discípulos missionários. Não é possível compreender a Igreja simplesmente a partir de categorias sociológicas, políticas e muito menos ideológicas, pois ela é, na história, o povo de Deus, o corpo de Cristo e o templo do Espírito Santo. A CNBB não se identifica com nenhuma ideologia ou partido político. As ideologias levam a dois erros nocivos. Por um lado, transformar o cristianismo numa espécie de ONG, sem levar em conta a graça e a união interior com Cristo. Por outro, viver entregue ao intimismo, suspeitando do compromisso social dos outros e considerando-o superficial e mundano. Ao assumir posicionamentos pastorais em questões sociais, econômicas e políticas, a CNBB o faz por exigência do Evangelho. Para tanto, a Igreja reivindica sempre liberdade a que tem direito, para pronunciar o seu juízo moral acerca das realidades sociais, sempre que os direitos fundamentais da pessoa, o bem comum ou a salvação o exigirem. Isso nos compromete profeticamente. Não podemos nos calar quando a vida é ameaçada, os direitos desrespeitados, a justiça corrompida e a violência instaurada. Se por este motivo formos perseguidos, nos configuraremos a Jesus Cristo, vivendo a bem-aventurança da perseguição. E falando justamente sobre a ação social da Igreja, que é baseada na doutrina social da Igreja,
tem como fundamento a defesa da vida. Muita gente aí andou acusando a CNBB de que ela está financiando ONGs abortivas, que tem bispos que são a favor do aborto. Olha o absurdo da insanidade dessas pessoas. A CNBB reforça a defesa da vida e especialmente a opção preferencial pelos pobres, citando o nosso saudoso Papa Bento XVI, que é uma das mentes mais extraordinárias da igreja e que fala com maestria sobre a opção preferencial pelos pobres. Esse destaque aqui é importante para que nós católicos entendamos. A ação da igreja, ela está acima de ideologias, mas ela está muito bem fundamentada na palavra de Deus, na defesa da vida e na defesa daqueles que são os mais pobres e marginalizados preferencialmente. Em sua missão evangelizadora, a CNBB vem servindo à sociedade brasileira, pautando sua atuação pelo Evangelho e pelo magistério, particularmente pela doutrina social da Igreja. A fé age pela caridade, Gálatas 5:6. Por isso a Igreja, a partir de Jesus Cristo, que revela o mistério do homem, promove o humanismo integral e solidário em defesa da vida, desde a concepção até o fim natural. Igualmente, a opção preferencial pelos pobres é uma marca distintiva da história desta conferência. O Papa Bento XVI afirmou que a opção preferencial pelos pobres está implícita na fé cristológica naquele Deus que se fez pobre por nós, para nos enriquecer com a sua pobreza. É a partir de Jesus Cristo que a Igreja se dedica aos pobres e marginalizados, pois neles ela toca a própria carne sofredora de Cristo, como exorta o Papa Francisco. O Dom Murilo também, na mensagem ao povo de Deus, na mensagem da CNBB, ele destaca um trecho bem interessante, enquanto ele está lendo, que ele fala sobre a mensagem do Papa Francisco, que serve como baliza para a gente determinar se estas críticas que são feitas à igreja, se elas estão certas ou erradas. Como que nós podemos medir as críticas e saber se elas são válidas ou não? E quando nós colocamos esta baliza, nós vamos perceber que muitas destas críticas e dos críticos que ofendem a igreja cotidianamente, eles agem fora disso, porque eles querem dividir, eles só querem ofender, generalizam a igreja, os bispos, erros pequenos e individuais, que acontecem sim, mas não podemos atribuir a toda a igreja. Estas pessoas, elas parecem querer favorecer a igreja, parecem estar defendendo a fé, mas no fundo eles estão pensando apenas em categorias pessoais, na sua visão de mundo e não na visão da igreja sobre o mundo. Dá uma olhada nesse trecho. Para discernir a verdade, é preciso examinar aquilo que favorece a comunhão e promove o bem, e aquilo que, ao invés, tende a isolar, dividir e comprometer. Eu recomendo que você veja toda a mensagem da CNBB, o link está logo aqui embaixo, e também assista aquilo que os bispos falaram na íntegra. Eu estou dando destaque a alguns elementos que eu achei que são relevantes. E o próximo passo é a mensagem sobre a eleição de 2018. E essa mensagem, ela é bem abrangente, ela não quer culpar lados e mostra muita coerência e sabedoria dos nossos bispos, que eu poderia até chamar de sobriedade, de clareza, de visão, de entendimento do mundo, e não ficam em críticas rasas, nem também estão alinhados a grupos ou ideais políticos. Esta pecha que tentam impor aos nossos bispos, à igreja no Brasil, de que ela está alinhada a grupo A, grupo B, apoia grupos X e Y, esquerda ou direita, isso chega a ser absurdo.
O texto da orientação da CNBB, para nós católicos observarmos neste ano de eleição de 2018, ele é muito sólido, muito consistente, não está preso a lado algum. Nós muitas vezes acabamos lendo estas coisas, você pode acabar lendo este texto da CNBB depois e prestar atenção na mensagem que foi dada e tentar achar ali elementos e palavras que reforçam o seu ponto de vista. Não fique pensando no seu ponto de vista, mas na visão que a igreja quer nos dar, de qual é o melhor caminho que nós podemos seguir. E no trecho que eu separei aqui, os bispos eles nos chamam a atenção para todo discurso, para todo ato de intolerância que estão sendo difundidos na nossa sociedade, especialmente na internet, né? Muita intolerância, muito ódio, muita raiva e raiva de qualquer debate político ou até religioso. Nós não podemos continuar assim, porque se a gente continuar assim, nós vamos viver sem diálogo. Os discursos e atos de intolerância, de ódio e de violência, tanto nas redes sociais como em manifestações públicas, revelam uma polarização e uma radicalização que produzem posturas antidemocráticas, fechadas a toda possibilidade de diálogo e conciliação. Outro ponto bastante sóbrio desta nota da CNBB para as eleições de 2018 é a importância que eles dão ao processo democrático, para que a sociedade brasileira possa decidir os seus rumos, escolhendo os seus governantes. Depois nós vamos chegar aqui num ponto que a CNBB também explica nessa nota quais são os critérios que nós, católicos cristãos, devemos observar na hora de escolher os nossos candidatos, mas vai chegar ainda nesse ponto. Mas o primeiro deles é a importância que a CNBB, o destaque que a CNBB dá à democracia e ao processo democrático. Estas eleições têm que acontecer dentro da ética e dentro do processo democrático. Isso é extremamente importante. É imperativo assegurar que as eleições sejam realizadas dentro dos princípios democráticos e éticos, para que se restabeleça a confiança e a esperança tão abaladas do povo brasileiro. O bem maior do país, para além de ideologias e interesses particulares, deve conduzir a consciência e o coração tanto de candidatos quanto de eleitores. E para aqueles que ridiculamente acham que a CNBB ou os bispos têm viés político, defendem políticos, alguns chegam ao absurdo de achar que a CNBB criou o PT, que a CNBB criou o Lula. Olhem o absurdo dessas pessoas. Os bispos reforçaram nessa nota a importância do respeito à lei da ficha limpa, que enquadra neste momento o ex-presidente Lula, que ele foi condenado em segunda instância e pessoas condenadas em segunda instância num juízo colegiado não podem ser candidatas. Isto é a base do ficha limpa e os bispos da CNBB reforçam isso. Dá uma olhada nesse trecho porque é importante a gente entender a importância do respeito à lei. E a Lei 135/210, conhecida como Lei da Ficha Limpa, que torne elegível quem tenha sido condenado em decisão proferida por órgão judicial colegiado. E aqui um trecho que para mim é um dos mais importantes, um dos mais interessantes e bonitos dessa nota para a eleição de 2018, que é o papel dos nossos bispos justamente nos orientar, dizendo qual é o caráter, qual é o papel, qual é a importância e de que maneira nós podemos escolher os nossos eventuais candidatos diante deste cenário que vive a política brasileira. Então eles nos dão algumas características destes indivíduos baseada numa mensagem do Papa Francisco com estas características que nós podemos dizer essenciais para aqueles que são os dirigentes da nossa nação, seja no executivo, no legislativo e até do judiciário. E ainda soma a isso os tipos que não merecem o nosso voto. Nós também precisamos observar isso. Não é só, não, ele tem estas características, então estas características são importantes. Mas tem indivíduos que, dependendo da sua postura, não merecem o nosso voto. Neste Ano Nacional do Laicato, com o Papa Francisco, afirmamos que há necessidade
de dirigentes políticos que vivam com paixão o seu serviço aos povos, solidários com seus sofrimentos e esperanças. Políticos que anteponham o bem comum aos seus interesses privados, que não se deixem intimidar pelos grandes poderes financeiros e midiáticos, que sejam competentes e pacientes face a problemas complexos, que sejam abertos a ouvir e a aprender no diálogo democrático, que conjuguem a busca da justiça com a misericórdia e a reconciliação. É fundamental, portanto, conhecer e avaliar as propostas e a vida dos candidatos, procurando identificar com clareza os interesses subjacentes a cada candidatura. A campanha eleitoral torna-se, assim, oportunidade para os candidatos revelarem seu pensamento sobre o Brasil que queremos construir. Não merecem ser eleitos ou reeleitos candidatos que se rendem a uma economia que coloca o lucro acima de tudo e não assumem o bem comum como sua meta, nem os que propõem e defendem reformas que atentam contra a vida dos pobres e sua dignidade. São igualmente reprováveis candidaturas motivadas pela busca do foro privilegiado e outras vantagens. As eleições são ocasião para os eleitores avaliarem os candidatos, sobretudo os que já exercem mandatos, aprovando os que honraram o exercício da política e reprovando os que se deixaram corromper pelo poder político e econômico. E diante desse cenário de divisão, de tanta intolerância, de tanto ódio, de tanta briga na internet, todo mundo assim se colocando de um lado, de outro, o outro é meu inimigo, qual é o nosso papel? Nós, cristãos, como nós devemos nos comportar no nosso papel de eleitores? Como que nós devemos servir e não sermos intolerantes? Como que nós podemos abraçar as discussões e a dimensão política da fé? Porque sim, a fé tem uma dimensão política, nós estamos encarnados no mundo, nós não estamos separados do mundo, nós vivemos aqui buscando o reino de Deus, e se nós estamos aqui, temos que viver a nossa fé com o pé no chão. E tem um trechinho aí também que os bispos falam para prestarmos atenção nas falsas notícias, nas fake news. Elas enganam porque estão camufladas de verdade, tem pequenos elementos de verdade, onde eles se apoiam para gerar mentiras. É o que tem acontecido com tantas dessas denúncias, críticas à CNBB, à atuação dos bispos. Estas pessoas pegam pequenos elementos, pequenas coisinhas e geram por trás disso as mentiras, fazem falsas ligações, fazem falsas acusações. E muita gente olha os elementos que parecem verdade e se deixam enganar porque não percebem os elementos de mentira que estão inseridos. Nós devemos tomar muito cuidado com isso nas eleições, mas na nossa vida de igreja, na nossa vida de fé, para não sermos levados ao erro. Muitos destes críticos hoje, que parecem defender a igreja, acabam nos levando ao erro porque falsificam as verdades. Eles pegam coisas que parecem verdade ou até estão ancoradas mesmo em fatos e deturpam a realidade. Mas falando para as eleições de 2018, presta atenção nesse trecho. Exortamos a população brasileira a fazer deste momento difícil uma oportunidade de crescimento, abandonando os caminhos da intolerância, do desânimo e do desencanto. Incentivamos as comunidades eclesiais a assumirem, à luz do Evangelho, a dimensão política da fé a serviço do reino de Deus. Sem tirar os pés do duro chão da realidade, somos convidados pela esperança que nos compromete com a superação de tudo o que aflige o povo. Alertamos para o cuidado com os fake news,
já presentes nesse período pré-eleitoral, com tendência a se proliferarem em ocasião das eleições, causando graves prejuízos à democracia. Vou reforçar aqui a importância de que você assista o vídeo, veja com os seus olhos, observe tudo que os bispos falaram, leia as duas notas para que você pense por si mesmo antes de ser levado pela opinião de outras pessoas. E sempre tenha o cuidado de tomar atenção, de prestar atenção na palavra da igreja. Muita gente aí tenta assumir para si um papel que não é delas. A igreja, os bispos é que receberam a missão apostólica de Jesus. Jesus os escolheu e nós temos que confiar com os olhos da fé de que estes homens são inspirados por Deus, que a igreja é inspirada por Deus e que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vou deixar link também de outros 2 vídeos meus que eu abordo toda essa polêmica da CNBB, porque é preciso que a gente tenha um contraponto, uma outra visão sobre tudo que está sendo falado. Há muita confusão, essas pessoas sempre falam muito e parecem muito veementes, mas eu lembro aqui da fala do Dom Murilo respondendo àquela pergunta de que essas pessoas parecem sábios, parecem conhecer, mas eles conhecem pouco. E naquele pouco que eles conhecem, eles acham que sabem mais do que os outros. Estes críticos acham que sabem mais do que a igreja, mais do que o magistério, mais do que os bispos que foram realmente escolhidos por Jesus e que estão reunidos e organizados dentro de uma estrutura da igreja. E como eu falei antes, qualquer resposta que a CNBB e os bispos ofereçam, essas pessoas sempre vão dizer que foi insatisfatório. Não atendeu tudo que a gente queria. Não respondeu com todas as palavras ou com toda a veemência que nós achávamos que deveria. Nós não podemos impor a nossa vontade aos bispos e temos sim que entender as respostas que foram dadas porque eles julgaram que aquelas eram as respostas adequadas. Não somos nós que vamos dizer para o bispo, para os bispos, para a CNBB, para o Papa, qual a resposta que a gente quer. Nós não podemos impor à igreja a nossa vontade. E é isto que estes críticos tanto fazem contra a igreja. Eles querem impor a visão de mundo, a visão de igreja que eles têm, mas não é a visão de mundo e de igreja que nosso Senhor Jesus Cristo deixou, que a doutrina de fé é apresentada, que a doutrina social da igreja nos consolida. Nós temos que observar estes fatores. Fazem com que a gente descreia da estrutura da igreja, não acreditemos nos nossos pastores, e isso é muito ruim, porque querem dividir, querem separar, querem nos tirar da verdadeira fé e do caminho de Jesus. Vão aparecer por aí dizendo que as respostas não foram satisfatórias, não disseram tudo o que a gente queria, mas são as respostas que os nossos pastores nos deram. Nós temos que ter humildade e aceitar. Este é o papel destes homens. Eles receberam o munus apostólico, não nós. Podemos levantar questões, podemos procurar os nossos bispos e pedir explicações, mas eles vão saber o que é melhor. Eles estão organizados. Nós não podemos pensar que sabemos mais do que todos os bispos da igreja no Brasil. Ninguém é tão grande, tão sábio a esse ponto de saber mais do que a colegialidade dos nossos bispos. Vou deixar todos os links aqui na descrição. Aproveita e inscreva-se no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Tem outros vídeos para você assistir aqui e eu recomendo leia os textos que eu coloquei aqui no link e pense por você, ouvindo a voz da igreja e não dos críticos.